Eu chamei ele para conversar sim, ele e o Gabriel juntos, que eu tirei os dois jogadores juntos. Chamei para conversar sim, tenho minha consciência tranquila em relação a isso. A vitória é muito importante, uma semana muito puxada para nós, uma desclassificação. Tecnicamente, nosso jogo hoje foi muito ruim, não gostei, já chamei a atenção no vestiário, parabenizei pela vitória, mas a gente tem que ser melhor tecnicamente. A questão do Sornosa com o Vital me dá um contra um melhor, o Sornosa me dá uma bola parada melhor, me dá um jogo mais trabalhado, né? Então eu tenho essas duas opções sem mudar a formação tática da equipe, mas cada um com suas características. O Vital sendo esse jogador tentando arrastar a bola no 1 contra 1, no drible, o Sornosa é um jogador com a cabeça mais em pé e principalmente pela bola parada dele, que é muito boa. Agora, Carille, aqui, tudo bem? Você diagnosticou o porquê dessa queda de rendimento hoje do time? Você imagina alguma coisa? Talvez uma queda de rendimento psicológico pela eliminação no meio de semana, desgaste de viagem, horário mudado, enfim. Acho que tudo um pouco, né? Errando alguns domínios, no intervalo eu chamei a atenção de uma forma até um pouquinho pesada na questão de ser melhor tecnicamente, dominar primeiro para depois fazer melhor escolha. Então, pode ter sido um pouquinho da viagem, um pouquinho da eliminação, que isso psicologicamente é chato, uma possibilidade de chegar numa final e não chegamos, né? Viagem e tudo mais. Então, acho que tudo um pouco. Amanhã a gente começa a reunir, começa a analisar o que foi o jogo de hoje para a gente ter uma opinião melhor do que possa ter acontecido. Carille, boa tarde. Duas perguntas. A primeira é sobre o gramado. A gente viu que tinha algumas falhas ali na lateral do campo. Você está satisfeito com o gramado da Arena? E a segunda sobre o seu elenco. O Regis não está sendo muito aproveitado, né? Ele continua nos seus planos para essa temporada? O gramado acho que está na média, acho que está acima da média, né? Algumas partes do campo estão mostrando um pouquinho de problema, mas a gente tem visto alguns jogos aí, principalmente no Maracanã, o gramado muito ruim. Então, acho que está acima da média o nosso estádio, está bom, dá para jogar, não dá para reclamar do nosso gramado, não. A outra? Não, o Regis vem trabalhando, a disputa dele é com o Matheus Vital, é com o Sornosa, é com o Jadson, é com o Pedrinho. Ele é um meia que chega na área, né, que tem essas características, tem treinado muito bem, né, como todos, a gente não tem nada para reclamar de ninguém na questão de trabalho e de empenho, né, tem trabalhado e esperar outra oportunidade. Carille, a gente conversou com o Matheus Vital na saída do gramado e ele falou pra gente o seguinte: fiquei um pouco chateado, se eu estou sendo sincero, fiquei um pouco chateado com o técnico Fábio Carille. Queria saber se você conversou com ele ao longo dos últimos dias, depois do confronto contra o Independiente Del Valle. Conversei com ele quando eu decidi tirar, conversei com ele e com o Gabriel juntos. Que bom que ele ficou chateado, cara. Que bom, né? Atleta que sai e tá tudo bom, não é perfil de campeão, não é perfil de vencedor. A gente tem visto aí jogadores buscando seu espaço. O Gustavo começou como titular o ano, fazendo gol, machucou, perdeu espaço, tem trabalhado. Que bom que fique chateado. O importante é que não tem desrespeito. Eu respeitando eles me respeitando e respeitando as minhas ideias, isso é mais importante. A partir do momento que o jogador sai, não está jogando e está contente, alguma coisa está errada. Carille, hoje se discute bastante ideia de jogo, né? E a maior referência que a gente tem do seu trabalho, obviamente, é 2017. Comparar os trabalhos de 17 e 19 é apenas observar o grupo de atletas? Queria que você fizesse essa comparação, se existiram ou existem coisas que fazem com que os trabalhos sejam diferentes. Não, a forma de jogar hoje ela é diferente de 17. Era um 4-2-3-1 muito bem definido com o Rodriguinho perto do Jô. Né? Hoje a gente não tem, né, isso é conversado com a diretoria e pensando em futuro do Corinthians, não é meu futuro de nada, o que a gente acha que é melhor pro Corinthians, a gente precisa achar esse cara que jogue ali perto do 9. Hoje a gente não tem o Matheus Vital, que é um meia que gosta de jogar de lado, o Jadson é um cara que gosta de vir trabalhar a bola, né? Então é um pouco diferente. Hoje eu estou jogando num 4-1-4-1. A parte final do primeiro tempo eu tentei fazer o 4-2-3-1, trazendo o Pedrinho para dentro, não funcionou, né? Não funcionou. Talvez eu tenha que trabalhar mais isso, como nessa nossa correria e a parada da Copa América eu não tive vários jogadores para trabalhar essa situação, né? Não funcionou. Voltei para o segundo tempo para o 4-1-4-1, Jadson fazendo o trabalho que o Ramiro iniciou. Carille, aqui.
O Love estava suspenso hoje, você foi com o Bozelli. Para quarta-feira, você pensa no retorno do Love e, se possível, se pudesse falar um pouco da atuação do Bozelli hoje. Love é o titular, está fazendo por merecer, né? O Bozelli, como a equipe toda, muitos jogadores, posso falar de 6, 7 jogadores aí tranquilamente abaixo tecnicamente, né? E ele também foi um, e já chamei a atenção no vestiário em relação a isso, né? Mas a gente começa a esboçar mesmo o time a partir de amanhã cedo contra a Chapecoense. Carilli, aqui no canto, eu sei que não é tão legal ficar falando sobre questões individuais de cada jogador, mas eu queria que você falasse sobre a temporada do Ramiro. Você já consegue identificar por que ele não consegue desempenhar o mesmo futebol que já desempenhou na carreira? Eu discordo. Também não fez um bom jogo hoje, mas eu discordo. Lembrar que ele jogou contra o Racing lá na Argentina e jogou muito, jogou contra o Palmeiras lá na nossa vitória de 1-0, o gol do Avelar, e jogou muito bem as 2 finais contra o São Paulo, ele foi titular, jogou bem contra o Bahia, eu gostei aqui, jogou bem lá contra o Independente, dentro das nossas ideias, chegando, incomodando, né? Então a gente tem que ter também um pouquinho de paciência, mas assim, estou muito satisfeito. Hoje não fez um bom jogo como vários outros jogadores, mas já deu boas respostas aí em outros jogos. O Flamengo empatou com o São Paulo e o Corinthians vence, ou seja, 2 pontos a menos de diferença. De grão em grão mesmo que o Corinthians vai tentar chegar nessa luta por título, ou por enquanto a mentalidade é vamos fazer o nosso jogo aqui sem pensar na tabela? Isso mesmo, não adianta a gente ficar pensando muito nos outros e não fazer a nossa parte, né? Então deixa eles lá com os problemas deles lá, os nossos aqui, termina a rodada, a gente olha se a gente ganhou alguma coisa ou não, mas desde quando a gente passou pelo Bahia, na vitória de 2-1, falei que eram 18 decisões, vamos encarar todas como uma decisão mesmo e deixar que a tabela mostre aí a cada rodada. Ô Fábio, boa tarde. Mas pelo que o Corinthians vem apresentando e o próprio Flamengo vem apresentando, você acha que dá para sonhar com o título? A gente tem experiências. Eu lembro de um ano que o Palmeiras estava disparado e perdeu. Eu lembro que nós em 17 viramos aí, todo mundo dando como campeão, viramos o turno e enroscou na parte final. Sei que é difícil, tenho a consciência que é difícil. O Flamengo está jogando bem, mas não ganhou. A gente não está jogando bem, mas ganhou. É o futebol, né? A gente não fez um bom jogo hoje, mas ganhou. Então tem que deixar cada rodada mostrar. Tem vários confrontos aí, tem Flamengo envolvido com outros jogos aí de Libertadores, né? O mais importante é a gente fazer a nossa parte e deixar que a tabela mostre o que vai acontecer. O Carilli, você comentou na primeira pergunta sobre a sua conversa com o Gabriel e com o Matheus Vital. O Ralf voltou a ser titular no meio de campo do Corinthians, e você pode revelar o que foi dito nessa conversa com os dois? Você falou que teve uma conversa para explicar para o Gabriel e para o Matheus Vital por que eles perderam a vaga no time. A minha pergunta é se na sequência da temporada você vê o Ralf como titular absoluto dessa posição, ele volta a ser o titular, ou a vaga está aberta ainda? E emendando nisso, se você poderia revelar o que foi dito nessa conversa entre você com os dois. A mais simples de todas, a mesma que eu trato o Jadson, não vou iniciar o jogo com você, Vital, não vou iniciar o jogo com você, Gabriel, não vou iniciar um jogo com você, e não tem outra conversa. O Ralf jogou contra o Bahia, jogou lá, faz gol hoje, da sequência. Boa tarde, Carilli. Queria 2 perguntas. Primeiro, a respeito do Jadson, ele entrou, errou alguns passes que o jogador da categoria dele não costuma errar. Queria que você desse o seu diagnóstico, digamos assim, se é falta de ritmo, a condição física, se é psicológico. E a respeito do VAR, não sei se você chegou a ver algum dos lances dos gols anulados, queria que você avaliasse a atuação do árbitro de vídeo hoje. Jadson está crescendo bastante, vai nos ajudar muito ainda, está recuperando, tem trabalhado, treinado bem, entrou contra o Bahia bem. Hoje, não só ele, mas a equipe foi baixa, e a respeito do VAR não vi nada.